Olá, meus queridos. Hoje é 3 de dezembro de 2025, uma plena quarta-feira. Hoje aqui em Itaguaí é feriado, né? Infelizmente aí é feriado aí de referente aí ao paganismo, mas a gente não se prende a isso, né? A gente não se prende a isso. Porque todos os dias é do Senhor, não pertence mais a ninguém. Essa é a certeza e a convicção que nós temos biblicamente. Não existe dia de ninguém, a não ser o dia do Senhor. Foi o dia que o Senhor nos criou, foi o dia que o Senhor nos fez. A terra é do Senhor. Então não tem dia disso, dia daquilo, tá bom? Vamos lá. O nosso tema hoje é respirando facilmente. Respirando facilmente. O texto está em Mateus, capítulo 26, verso 36 até o 48. Vamos à nossa história. Há um aplicativo para celular que afirma ajudá-lo a desestressar. Você fixa um monitor de batimentos cardíacos ao seu ouvido. Em seguida, o aplicativo fornece informações sobre o seu corpo para ajudá-lo a encontrar seu nível de respiração ideal. Ao inspirar e expirar em intervalos adequados, o seu estresse deverá diminuir. Deverá, né? Independentemente do que você pensa sobre esses aplicativos, todos nós precisamos de uma maneira saudável de atenuar as pressões da vida. Jesus enfrentou uma tensão muito maior do que qualquer um de nós enfrentará: a crucificação. Pouco antes disso ocorrer, ele levou seus discípulos ao Monte das Oliveiras e disse: "Sente-se aqui, enquanto eu vou ali orar." Ao sentir-se triste e angustiado, buscou remédio divino para um problema espiritual. Jesus pediu: "Meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice." Ele orou por uma alternativa para a agonia, mas também para que a vontade de Deus prevalecesse. Ao orar, sabia qual seria a resposta. Muitas vezes, olha, escuta aqui, nós, quando oramos, sabemos as respostas. Às vezes, muitas vezes, eu posso ser um pouco mais hipérbole ou um pouquinho mais exagerado. Todos nós sabemos qual é a resposta, né? Então, vamos ficar com essa dica aqui, tá? Quando você for orar, pense o que eu te falei aqui agora. Nós já sabemos a resposta. Basta a gente parar para poder fazer com ela que a gente entenda ela no nosso dia a dia. Ou viver com ela no nosso dia a dia. Vamos continuar nossa história? Jesus orou pela terceira vez dizendo as mesmas palavras. Na angústia de sua alma, disse: "A tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar." Jesus perseverou em clamar a Deus, assim como tinha ensinado as pessoas a fazerem seu ministério. Outra coisa também que eu quero deixar claro aqui é que nós pregamos, nós ensinamos e vamos, antes de tudo, passar por tudo para poder a gente dar para as pessoas ou passar para as pessoas não somente uma teoria de uma mensagem teológica, de uma mensagem pregada, mas mais uma mensagem de forma prática no nosso dia a dia. Por isso é muito importante isso, você entender isso, nós entendermos isso. Quando nós não entendemos isso, a mensagem, na verdade, não fica tão clara e tão objetiva e tão firme como deveria ser. A prática, a mensagem prática é tão fácil de pregar que você prega, você nem sabe, você nem sente que está falando, porque ela sai de forma natural, porque você já viveu isso. Jesus, agora, tanto ele ensinar sobre isso, ele agora está vivendo e passando por discípulos a dor. O que é sentir? E ele passa para a gente aqui hoje, né? Então, quando você viver um momento difícil da sua vida, lembre-se de uma coisa: Jesus viveu tudo isso. Então vamos recorrer a ele.
vamos nós clamarmos a Ele, porque Ele tem a resposta. O autor aos Hebreus diz que ele foi tentado em tudo, então Ele tem todas as respostas para a gente. Mas a gente clamarmos a Ele, Ele vai nos auxiliar, vai nos ajudar a passar por todas as nossas mazelas da vida. Ok? Vamos continuar aqui, tem coisa boa para a gente poder aprender aqui. Hoje estamos um pouco mais didático, né? Tem dia que a gente é mais didático, tem dia que a gente é mais objetivo. É assim, pastor é dessas coisas. Apesar de Jesus ainda precisar suportar a cruz, a oração ajudou a render-se ao plano de Deus e seguir adiante. Outra coisa, né? Agora, o plano de Deus é esse, não tem como mudar. O plano de Deus para a minha e para a sua vida é irrevogável. Já foi traçado antes da fundação do mundo, antes que você, perdão, antes que você nascesse. Já foi traçado para você. O plano de Deus para a minha vida já foi traçado, né? Hoje, né, a gente tem uma noção melhor porque nós buscamos a Deus de uma forma tão intensa que Deus nos revelou qual é o plano de Deus para a minha vida. E pode acontecer com você também, né? Deus pode se revelar pessoalmente para você e te mostrar o plano de Deus. Agora, sempre a questão é essa. Nós orarmos a Deus é nós aceitarmos também o plano de Deus para a nossa vida. Por exemplo, nós temos aí alguns casos da Bíblia, como o caso de Jonas, que não aceitou ali o plano de Deus. Eu não vou pregar para esse povo, não. E aí vai outras coisas, outros irmãos, né? E as coisas vão assim, andando, né? E a gente tem que entender, antes de tudo, Deus também não vai revelar, né? Deus conhece o nosso coração, não vai revelar para pessoas que a qual não querem entender o plano de Deus. Jesus orou ali 3 vezes, e ele entendeu, e as 3 vezes ele estava entendendo já, né? A questão, a pergunta é, mas por que Jesus orou 3 vezes se ele já sabia? Sempre ali, quando os judeus oram 3 vezes, ele demonstra, né, por mais que ele entenda a vontade de Deus, essas 3 vezes, eu não sei explicar muito isso direitinho, mas eu vou tentar aqui mostrar para vocês, mostra claramente a intensidade da dor que ele estava sentindo, né? Então, aconteceu isso com Jesus, também aconteceu com Paulo, né? Paulo sabia qual era a vontade de Deus no capítulo 12 de 2 Coríntios, mas ele orava e esse pedir 3 vezes demonstrava uma certa intensidade da dor que ele sentia e estava sentindo. Então, não era porque ele estava descrendo ou querendo ludibriar Deus ou mudar ou mexer com Deus. Não. Ele sabia. As 3 vezes, repito, demonstram uma intensidade de dor que é muito grande. Vamos seguir? Aí o que aconteceu depois? Aí ele acordou os discípulos, dizendo, levante-se e vamos embora, porque já estava definido, ele já estava ciente do que ia acontecer. Então, assim, quando as coisas estão cientes da nossa vida, a gente prossegue, a gente caminha. E vamos, gente, vamos caminhar, porque não tem como, agora é seguir esse caminho, né? A dor foi aliviada, a dor foi, é, foi acalmada, agora vamos prosseguir, né? A oração no Monte das Oliveiras apenas foi para poder acalmar a dor, a intensidade da dor, né? Como nós já mencionamos aqui. Foi acalmada, agora vamos seguir. Aí ele desceu, aí depois disso acontece o seguinte, Judas, aí ele fala para Judas, amigo, o que você vai fazer, faça agora. Gente, ele estava preparado para a traição, olha que coisa interessante. Ele agora desce preparado, olha o que a oração faz, né? Geralmente levanta os discípulos, vamos embora, que chegou a minha hora, e depois ele chega para Judas, já preparado até para a traição. Amigo, o que você tem que fazer, faça agora. Você está preparado para isso, tudo isso? De prosseguir? Está preparado para poder lidar com a traição? É. E aí existe uma terceira coisa que a Coluna nos mostra aqui, que também Jesus também já estava descendo lá. A oração faz tudo isso, a oração nos prepara para tudo isso, nos prepara para a caminhada, para o sacrifício, e nos prepara para poder lidar com o traidor e com a traição, e terceiro, nos prepara para poder ajudar aqueles que ainda não entenderam a vontade de Deus. Aí ele vira para Pedro e fala, né?
né, que a qual Pedro tentou defender isso. Ops, Pedro guarda a espada. É assim que se procede, amados. Então, o término diz o seguinte aqui: da próxima vez que você estiver ansioso ou aflito, lembre-se do exemplo da oração de Jesus em seu momento de luta. Então, quando você chegar naquele momento de aflição, a angústia está grande, a tensão está aumentando, lembra dessa palavra de hoje. Reveja esse vídeo novamente. Marca ele aí, né? E escreve assim: esse vídeo vai ser ouvido quando eu estiver angustiado e a minha tensão estiver intensa. Então, lembre-se de Jesus. Ore, vai orar como ele orou. Só sai da oração, amados, quando você estiver convicto do que o Espírito Santo já fez na sua vida. E ele quer fazer na sua vida com certeza. Ali aconteceu com Jesus como um exemplo disso. Ele orou de forma intensa, profunda, angustiante, mas ele depois entende, levanta, vamos embora, gente. Vamos embora. Ele já vai preparado para a traição, mas já vai preparado para poder ajudar Pedro não se precipitar. Aí, essa palavra, respirando facilmente quando defrontamos com a adversidade. Vamos para o nosso examine. Leia o Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 44 a 46, para ver a última oração de Jesus durante o seu sofrimento. Leia também a carta aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, para ver a relação entre oração e a preocupação. Então, está aqui duas passagens para você te ajudar também nessa conversa que tivemos hoje, que foi muito agradável. Né? Muito agradável. Primeiramente, Lucas 23, capítulo 23, verso 44 a 46, e Filipenses, capítulo 4, verso 6 e 7. Não esquece de ler essas passagens também não. Vamos terminar com o nosso considere. Qual é a diferença entre orar e ter uma vida de oração? Boa pergunta. A diferença é imensa. É imensa. Entre orar e a vida de oração é diferença imensa. É de mundo distante uma da outra. Porque orar é você falar aleatoriamente ou falar de uma forma momentânea, mas uma vida de oração é você viver constantemente em oração, em conversa com Deus. É um estilo de vida que uma pessoa deve ter e tem que ter um estilo de vida de oração. Isso é viver uma vida de oração, tá bom? Esse assunto é um assunto que dá um podcast, né? Um podcast. Eu vou tentar aí ver se eu consigo ver com alguém para a gente conversar sobre isso. Vamos lá. A outra, por que é importante orar para que a vontade de Deus se cumpra quando estamos ansiosos? Por que é importante? Porque, gente, se você não orar, você vai viver sempre angustiado. Sempre aquele momento que você não vai conseguir vai conseguir viver naturalmente, viver de uma forma legal, porque a angústia está te aprisionando, está te pressionando, né? Te pressionando. Por isso é importante sempre estarmos orando, buscando a vontade de Deus. Não é para a minha vida, é a vontade de Deus, porque ela é absoluta. Não existe vontade de Deus para a minha e para a vida das pessoas, existe a vontade de Deus. Por isso que as escrituras são importantes para nós. Tá bom? Deus te abençoe. Até amanhã. Para dar uma sequência aqui ao nosso trabalho. Amanhã também vai ser muito bom, hein? Deus abençoe. Até amanhã. E que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanhem para onde quer que formos. Deus nos abençoe a cada dia. Amém.